Aventuras, por que não? Capítulo 4. Dr. Amaro e Dona Climene. A família da Carina tem membros provenientes de diferentes pontos geográficos. Dona Climene, sua mãe, nasceu em Belo Horizonte. Com 3 anos de idade, ela e seus pais se mudaram para Ouro Preto, onde o pai começou a dar aulas de geologia na Escola de Minas de Ouro Preto. Hoje em dia, a Escola de Minas é a Universidade Federal de Ouro Preto. A avó da Dona Climene, Louise Jane, era inglesa de Truro, na Cornualha. Ela viera para Ouro Preto com 19 anos, quando seu pai, que também era inglês, foi trabalhar como engenheiro nas minas de ouro daquela região. Após ter chegado a Ouro Preto, Dona Lulu, como a bisavó inglesa era conhecida na cidade, casou-se com um baiano, Arquias, e tiveram 9 filhos. Apesar de Carina nascer muito tempo depois de Dona Lulu falecer, ela sempre se sentiu ligada à sua bisavó, como se as duas fossem a mesma e única pessoa num passado longínquo. Por isso, na infância, ouvia atentamente quando a vovó Daisy narrava histórias sobre sua bisavó. Certa vez, quando Carina era criança, perguntou à mãe: "Mãe, não acha que sou parecido com a minha bisavó inglesa?" Ao pensar que essa pergunta vinha da imaginação de criança, a mãe respondeu com amor: "Acho sim, meu bem." Anos depois, Carina foi passar um tempo em Londres e assim convenceu-se de seu elo intangível, mais profundo, com sua bisavó. Sentiu-se em casa na Inglaterra, como se já tivesse vivido lá há muito tempo. De algum modo, o suposto laço que a ligava à bisavó, ainda que fosse recôndito na alma, sempre permaneceu inflexível e inquebrantável em seu coração. Os membros das famílias dos pais da Carina eram amigos. Eles se conheciam pelo fato de morarem numa cidade pequena, onde todos participavam da vida uns dos outros. Quando criança, Dona Climene era amiga da Vera e da Diva, irmãs do Amaro. Sempre que as visitava, via de longe o irmão das duas. Pouco a pouco, de curiosidade a ternura, aprendeu a gostar do Amaro até os dois se tornarem namorados e mais tarde se casarem. Amaro tinha horror de morar em Ouro Preto porque bastava alguém dar um espirro para todo mundo ficar sabendo. Ali não havia privacidade nenhuma. Quando Amaro era criança, com apenas 2 anos, teve pneumonia. Uma pessoa soube disso e contou para outra, que contou para outra, e assim por diante. Em pouco tempo, a cidade toda ficou sabendo do fato. Mais tarde, naquele mesmo dia, chegou uma coroa de flores na casa do Amaro. Acontece que a pessoa que mandou as flores havia recebido a notícia de que o pequeno Amaro já tinha morrido. Dr. Amaro era uma pessoa discreta, fazia tudo sem chamar atenção. Era principalmente por isso que ele detestava a fofoca das cidades pequenas. Então, quando se casou com Dona Climene, os dois optaram por ir morar no Rio de Janeiro, razão pela qual a Carina e todos seus irmãos eram cariocas. Amaro e Climene faziam parte da tradicional família mineira, também conhecida como TFM. O que mais caracteriza a TFM é o fato de os pais serem severos, bastante tradicionais e profundamente conservadores em relação a valores morais e religiosos. Além disso, gostam de ter muitos filhos e, quando não têm, ficam seriamente preocupados. Dr. Amaro e Dona Climene ainda não tinham tido filhos 3 anos depois de se casarem. Então, como bons católicos, fizeram uma promessa a Deus. Se tivermos filhos, o primeiro homem será chamado José e a primeira mulher Maria.
3 anos depois de se comprometerem com a graça divina, começaram a ter filhos. Abriram a torneirinha e não queriam parar mais. Tiveram 6 filhos. Karina foi a 5ª deles. Para ela, foi uma posição ótima porque os pais já estavam cansados de ficar atrás das crianças, dizendo o que elas tinham de fazer ou não fazer. Apesar de os pais serem severos em alguns aspectos, o dia a dia da Karina era bastante sem pressão. Ela se sentia livre como um passarinho e assim passou ótimos momentos em sua infância. Na época, brincava na rua com os irmãos e com os amigos. Passeava alegre nas ruas arborizadas do bairro de Botafogo, onde moravam. Em outros momentos, andava de bicicleta e de patins. Às vezes, ia assistir aos meninos jogando futebol na rua. Essa foi uma época em que as crianças desfrutavam da liberdade de brincar e andar nas ruas sem terem medo de nada. Os pais também não se preocupavam com essa liberdade dos filhos. Dessa forma, as crianças aprendiam cedo a serem responsáveis por si mesmas. Foi uma era diferente em que o perigo se fazia raro nas ruas, um período em que a desconfiança não aprisionava as relações humanas. Mas o tempo passa e as coisas mudam. O difícil é quando elas pioram sem que sejam percebidas. Dona Climene veio de uma família do Ceará, onde os primos se casavam entre si. Por causa desses casamentos intrafamiliares, havia alguns membros esquisitos na família. Eram pessoas que não gostavam de sair de casa e se fechavam no quarto por horas. Por sorte, Dona Climene era uma mãe especial, adepta do ar livre e amante da vida em sociedade. Ela era assim principalmente por não ter tido uma infância agradável. Quando ainda bem jovem, teve de cuidar dos irmãos. Acontece que ela fora filha única durante 11 anos. Sua mãe desejava ter mais filhos, mas infelizmente teve vários abortos naturais. Finalmente, quando Climene fez 11 anos, nasceu seu irmão Frederico. Depois do irmão nascer, a mãe começou a pedir a Climene para tomar conta dele. 3 anos depois, nasceu outro irmão, chamado Vinícius. Sendo assim, os melhores momentos que Dona Climene teve na infância foram até os 11 anos de idade. Isso se refletiu em seu comportamento com os próprios filhos. Ela não queria que Karina e seus irmãos fizessem coisa alguma por obrigação namorada familiar. Essa forma mais liberal de educar os filhos incomodava a avó da Karina, Dona Daisy. Ela achava o cúmulo o jeito condescendente com o qual a filha criava os filhos. Portanto, Karina e seus irmãos cresceram brincando, sem pressão e sem obrigação. De algum modo, Dona Climene tinha medo de seus filhos puxarem as pessoas esquisitas da família e pensava diferente das mães daquela época. Certa noite, reuniu os filhos e lhes disse, sorridente: "Vocês devem sair de casa, conversar com pessoas novas, ir a festas, divertir-se com as belezas da natureza, apreciar a vida e conhecer o mundo afora. É assim que se vive bem, meus queridos." Para ela, uma criança tinha de ficar fora de casa e apreciar o júbilo da puerícia. Costumava deixar Karina e seus irmãos brincarem na rua. Ela era diferente dos pais dos amigos que os prendiam em casa, tolhendo sua liberdade. Numa noite em que as estrelas se colocaram perto da lua para brilhar com ardor, Dona Climene disse a Karina num canto da casa: "A alegria de viver é como uma chama que se guarda no coração. Então, minha filha, nunca deixe o vento da adversidade apagá-la. Essa luz no seu interior é tudo o que é preciso para se viver bem. Você pode sonhar com tudo o que desejar, mas nunca se esqueça de cuidar da sua luz interna." Karina era muito nova na época,
porém as palavras da mãe ficaram gravadas em sua memória. Dizem que a melhor forma de educar uma criança é ser o próprio exemplo. Dona Climene não era uma pessoa qualquer. Era diferente dos pais que diziam aos filhos, não minta, e no dia seguinte contavam mentiras diante deles. Dona Climene não somente educava os filhos pelo exemplo, mas também buscava sempre o sentido do amor em tudo que fazia. Desse modo, Carina aprendeu a viver sempre se inspirando na forma positiva da mãe. Seu pai, Dr. Amaro, também era uma pessoa especial, apesar de ser um pouco mais sério que a mãe. Era engenheiro civil e trabalhava no departamento imobiliário do Banco do Brasil. O que havia de mais interessante com esse emprego era que ele podia escolher trabalhar tempo integral ou apenas 6 horas por dia. Ele escolheu trabalhar de 12 às 18 horas para poder passar tempo com a família na parte da manhã. Todos os filhos estudavam numa escola pública perto de casa na parte da tarde. Desse modo, a família aproveitava as manhãs para passear num parque ou ir à praia. Para aproveitar mais cada manhã, saíam cedinho de casa e voltavam um pouco antes das 11 horas. Em seguida, almoçavam e cada um tomava rumo para o trabalho e a escola. Dona Climene ficava em casa, cuidando de seus afazeres domésticos. Chegou um dia em que Dona Climene, após ter dedicado toda a sua vida à família, desejou ardentemente trabalhar fora como professora. Ela havia se formado na Escola Normal de Ouro Preto e agora, quando os filhos já estavam crescidos e não precisavam tanto dela, percebeu que era hora de ter uma vida profissional. Dessa forma, Dona Climene criou coragem e compartilhou seu desejo com o Dr. Amaro. Por ser uma família tradicional de Minas, ele respondeu, não gosto dessa ideia, mas se é importante para você, ao que ela replicou, eu realmente preciso disso. Amaro aqueceu com um olhar tímido e acrescentou, tudo bem, veremos até onde isso vai. Algum tempo depois, ela passou num concurso para ser professora do município e começou a dar aulas no curso supletivo de uma escola do subúrbio do Rio. No primeiro dia de aula, quando voltou para casa, Amaro lhe disse, estou triste com isso. Dona Climene olhou para o marido com ternura e expressou, vou desistir, já que você está tão triste. Os dois se fitaram com amor e tristeza ao mesmo tempo. Amaro se sentiu mal por não apoiar a mulher em seu sonho. Naquele exato momento, encontrou-se dividido entre os costumes da tradição e a felicidade da esposa. Depois de pensar profundamente alguns minutos, falou, não quero ver você tão triste. Continue a ensinar na escola. Mas há uma coisa, uma única condição. Que condição? Não poderá gastar seu dinheiro na casa. Sou o único provedor, disse ele. Está bem, respondeu Dona Climene com satisfação. Apesar de ser uma pessoa especial, Dr. Amaro não pensava diferente da consciência social da época. A tradição ensinava que só o homem deveria sustentar o lar familiar. A mulher tinha de ficar em casa e cuidar dos filhos. Assim, via-se uma boa dona de casa, passiva e carinhosa, sempre à disposição para agradar o marido e atender às necessidades dos filhos. Naquele período, isso era visto como a característica principal de uma família típica brasileira. Felizmente, Dr. Amaro era um homem compassivo. Ele sabia se colocar no lugar dos outros e sentir a tristeza alheia. Também tinha felicidade em perceber quando estava errado, uma característica que o diferenciava de seus amigos. Ele não se incomodava de mudar sua opinião quando era preciso. Dessa maneira, compreendia as necessidades da esposa.
Já que não gastava seu salário nas despesas da casa, Dona Climene satisfazia os desejos dos filhos com coisas supérfluas. Às vezes, Carina chegava para a mãe e dizia: "Mãe, tem uma festa no sábado e eu adoraria ter um vestido novo." Sem pestanejar, saíam e compravam o que era necessário para a festa. Além de satisfazer esses pequenos caprichos dos filhos, fez um pé de meia e acabou comprando um apartamento em Ipanema. Usava aquele dinheirinho de forma bem positiva. A verdade é que ela era uma mulher realizada, autônoma e responsável por seu bem-estar. Dona Climene encontrou alegria e contentamento na bênção de ensinar. Com o passar dos anos, tornou-se uma pessoa mais aberta porque onde trabalhava, podia conversar com as colegas. Consequentemente, seu universo se expandiu, deixando-a mais interessante do que fora antes do trabalho. Dr. Amaro, quanto mais percebia as mudanças da esposa, mais se apaixonava por ela. Os dois se amavam sinceramente e, com a simplicidade do amor, cuidavam adequadamente dos filhos. Carina e seus irmãos eram afortunados de terem nascido naquela família. Uma coisa interessante nessa história é que, ainda que Carina e seus irmãos tivessem tido a mesma educação proveniente dos mesmos pais, cada um deles tinha seu próprio modo de ser e de enfrentar a vida. Certa noite, deitada em silêncio em seu leito, Carina ficou se perguntando sobre o que fazia seus irmãos e ela serem tão diferentes um do outro. Ao longo dos anos, foi percebendo que as almas vêm a este mundo com suas respectivas bagagens, e essas bagagens diferem de uma alma para outra. Enquanto uns nascem como reis, outros nascem como servos. Será que a justiça divina coordena tudo o que existe?